Essa música que precede o nosso bate-papo da noite, a nossa reflexão, é uma música que nos convida à mansuetude, nos convida à reflexão a respeito da vida, do significado de aprender a servir, que é o que nós aprendemos com Jesus. Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos e veio nos trazer essa mensagem grandiosa de amor, de perdão incondicional, de esquecimento das ofensas e de servir, aprender a servir. Aquele gesto simbólico do Mestre na última ceia, em que ele lava os pés dos seus discípulos, é muito sintomático. Ele nos mostra não apenas por ensinamento, não apenas por palavras, mas por atitudes, por gesto. Ele lava os pés dos discípulos. E quando Pedro se arvora na condição, mestre, eu não sou digno, e ele diz, Pedro, tenha humildade de permitir que eu lave os seus pés, porque isso é muito simbólico. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E muito de nós ainda não entendemos essa mensagem, a gente quer ser servido. E a música de Francisco de Assis nos remete a essas reflexões profundas, porque nós nunca tanto precisamos de aprender a servir, a sermos mansos e pacíficos. A música diz logo na primeira frase, na primeira estrofe, Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Nós somos instrumentos de alguma coisa a todo instante. A todo instante nós estamos sendo instrumentos de alguém. Vocês querem ver? Quando Kardec pergunta aos espíritos, ele faz uma pergunta muito oportuna. Até que ponto os espíritos influenciam as nossas vidas? Os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. É sobre isso que nós vamos falar esta noite. Aprender a servir, a ser instrumentos do Mestre. Porque instrumentos nós vamos ser sempre. O importante é ser instrumentos de Cristo. Aprendendo a servir. Nós estamos rodeados de espíritos. Aonde nós formos, nós estaremos rodeados de espíritos. A pergunta é, para quem nós estamos dando sintonia vibratória de pensamento? Porque nosso pensamento é energia. A ciência já identificou o pensamento como uma energia. Aliás, a física quântica diz que tudo no universo, tudo é energia. Tudo é energia. O amor é a energia mais pura e sublime, a mais poderosa energia do universo. É o amor. É um sentimento, é energia. A luz é energia. O calor é energia. A matéria é energia. Tudo é energia. E tudo vibra e tudo pulsa no universo. Nós somos energia pulsante. E o nosso pensamento, segundo a ciência, o pensamento é uma energia eletromagnética que parte do nosso cérebro. A ciência identifica o cérebro como emissor dos pensamentos, da energia
do pensamento. Tanto que quando alguém vai a um hospital e se submete a um eletroencefalograma, aquele gráfico, ele registra as ondas mentais, a atividade cerebral. Registra naquele gráfico a nossa atividade cerebral. Significa, o cérebro está emitindo ondas pulsantes, energia. E a medicina, ela considera a morte física a partir do momento em que cessam as atividades cerebrais. Cessaram as atividades cerebrais, ocorreu a morte. E aí vem o Espiritismo nos trazer explicações adicionais a esse respeito. Por que ocorreu a morte? Porque o espírito se afastou. O espírito se desligou. O cérebro é um mero instrumento de que se serve o espírito para manifestar a inteligência. O espírito é o princípio inteligente. É o que dá vida ao corpo físico. É o que dá atividade ao cérebro. O espírito se afasta, o cérebro deixa de ter atividade cerebral. Então o cérebro não é o cérebro em si que emite pensamento, que emite energia vibratória. O cérebro é só um instrumento. O cérebro sem o espírito é matéria morta. Por isso a medicina considera a morte física oficialmente quando não existe mais atividade cerebral, quer dizer, morreu. Então esse princípio de energia, pensamento, é algo muito profundo que nós vamos falar hoje, que é o que nos norteia a vida, que é o que nos direciona. Tem um pensamento que diz: me diga com quem andas, eu te direi quem és. Mas nós poderíamos inverter, ir no princípio e dizer: me digas o que pensas e eu te direi com quem andas. Porque nós escolhemos as nossas companhias espirituais pelo pensamento. Entra a lei da sintonia vibratória, porque pensamento, cada pensamento que nós emitimos, eles têm um diapasão vibratório específico, uma densidade específica, de acordo com o teor vibratório do pensamento. Então, pessoas, quando estão envolvidas em pensamentos de alegria, de paz, de amor, de desejo de fazer o bem, pensamentos altruístas, pensamentos de paz, pensamentos de amizade. Nós emitimos ondas vibratórias, o nosso pensamento reflete o teor vibratório do nosso sentimento. O pensamento traduz o que nós estamos sentindo. Então, pensamentos elevados, de alegria, de positivismo, cada um tem uma densidade vibratória específica com o teor vibratório daquele pensamento. E o pensamento não tem barreira, ele vai embora. E nós entramos em sintonia, é aí que entra a lei da sintonia. Nós entramos em sintonia online, em tempo real, com espíritos encarnados e desencarnados, que estão na mesma faixa vibratória de sintonia do nosso pensamento. Então esses pensamentos de amor, de alegria, de amizade, de desejo de praticar o bem, ele vai embora e nós encontramos mentalmente, entramos em sintonia com espíritos que amam, espíritos felizes,
espíritos que desejam fazer o bem. E tudo que nós emitimos volta para nós mesmos. O nosso pensamento ele volta agregado de coisas boas e nós nos sentimos fortalecidos. É por isso que Jesus dizia, se tiverdes a fé de um tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa tão minúscula, você consegue vencer tudo, porque você passa a ter o universo ao seu favor. O universo conspira a nosso favor. Nós angariamos as melhores energias que existem no universo. Em termos de coisas boas, a gente se sente fortalecido. A gente é capaz de superar. Acontecem os problemas, mas a gente está tão bem que a gente não dá uma dimensão superior àquilo que realmente é. Porque tem pessoas que fazem uma tempestade num copo de água. E dão uma dimensão àquele problema muito maior do que realmente ele é. É como disse uma ocasião, um professor chegou na sala de aula, ele estendeu um lençol, enorme lençol branco sobre a lousa, e no meio do lençol tinha um ponto escuro. E ele perguntou para os alunos, o que é que vocês estão vendo? E todos os alunos, sem exceção, identificaram um ponto escuro no meio do lençol. E o professor então perguntou, gente, vocês identificaram o ponto escuro no meio do lençol, mas ninguém notou o branco que é muito maior que envolve aquele ponto escuro? É assim a nossa vida. Aquele problema que nos aflige é aquele ponto escuro que nós damos a ele uma dimensão muito maior. Nós focamos as nossas energias naquele ponto que nos aflige. Nós fazemos a tempestade no copo d'água. Nós damos uma dimensão extraordinária àquele problema. Aquele problema ocupa toda a nossa mente. E a gente entra no campo negativo do pensamento.